Livro Pagando Preço, Tim Keller, Introdução, parte 1. A Fábrica de Ídolos. No mundo, existem mais ídolos que realidades. Friedrich Nietzsche. Uma estranha melancolia. Depois do início da crise econômica global, em meados de 2008, houve uma série trágica de suicídios de pessoas outrora ricas e bem relacionadas. O diretor financeiro interino de uma empresa de crédito imobiliário, também conhecida como Freddie Mac, enforcou-se no portão de sua casa. O dirigente executivo da Sheldon Good, uma das maiores empresas de auditoria imobiliária dos Estados Unidos, disparou uma arma contra a própria cabeça ao volante do seu Jaguar vermelho. Um gerente financeiro francês responsável pelo investimento do patrimônio de muitas famílias reais e importantes da Europa, que perdeu 1,4 bilhão de dólares dos clientes no esquema de pirâmide de Bernard Madoff, cortou os pulsos e morreu em seu escritório na Avenida Madison. Um executivo sênior dinamarquês do banco HSBC enforcou-se dentro do guarda-roupa da sua suíte, cuja diária custava 500 libras em Knightsbridge, Londres. Quando o executivo do banco Bear Stearns soube que não seria contratado pelo JP Morgan Chase, comprador da sua empresa falida, ingeriu uma overdose de drogas e pulou do 29º andar do seu prédio. Um amigo comentou: "O que aconteceu com Bear Stearns? Acabou com ele." Casos como esses tinham uma terrível semelhança com os suicídios após a queda estrepitosa da Bolsa de Valores em 1929. Na queda de 1830, quando Alex Tocqueville registrou suas famosas observações sobre a América, notou, entre aspas, uma estranha melancolia a assombrar os habitantes em meio à abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes o anseio por felicidade, mas era uma esperança ilusória, porque, acrescentou Tocqueville, as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de diversas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de não encontrar o que se busca. Há uma diferença entre tristeza e desespero. Tristeza é a dor para a qual existe fontes de consolação. Ela resulta da perda de algo bom entre várias coisas, de modo que, se você experimentar um revés profissional, poderá achar consolo na família para atravessar a dor. O desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Quando você perde a fonte suprema do seu significado ou esperança, não existem fontes alternativas às quais se voltar. Isso acaba com você. Qual é a causa dessa, entre aspas, estranha melancolia que domina nossa sociedade mesmo em tempos de explosão de atividades frenéticas e que se converte em desespero absoluto quando a prosperidade diminui? Tocqueville diz que isso é a consequência de obter uma alegria imperfeita deste mundo, entre aspas, e de edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa é a definição de idolatria. Uma cultura repleta de ídolos. Para pessoas contemporâneas, a palavra idolatria remete a imagens de povos primitivos curvados diante de estátuas. O livro bíblico de Atos, no Novo Testamento, contém descrições vívidas de culturas do antigo mundo greco-romano. Cada cidade adorava as suas divindades prediletas e construía santuários em torno das imagens delas para adoração. Quando foi para Atenas, Paulo viu uma cidade literalmente repleta de imagens de divindades, em Atos 17 e 16. O Partenon ateniense dominava a paisagem, mas outras divindades estavam representadas em espaços públicos. Havia Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Ártemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade, Éfeso, o deus da arte. Nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem o seu, entre aspas, sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma tem os seus santuários, sejam torres de escritórios, sejam spas e academias de ginástica, sejam estúdios.
sejam estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram as dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma série de sacrifícios de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Depois de Elliot Spitzer, governador de Nova York, destruiu a carreira por seu envolvimento em um prostíbulo de luxo, David Brooks observou que a nossa cultura tem produzido uma categoria de grandes empreendedores com um sério, entre aspas, desequilíbrio relacionado à posição que ocupam. Eles têm habilidades sociais para relacionamentos verticais, para melhorar sua posição diante de mentores e chefes, mas nenhuma habilidade para criar laços em relacionamentos horizontais com cônjuges, amigos e família. Inúmeros candidatos à presidência dizem concorrer para defender a família, embora passem a vida inteira correndo atrás de campanha longe da própria família. À medida que os anos passam, chegam à constatação enfadonha de que a grandiosidade que atingiram não basta e que se sentem solitários. Muitos dos seus filhos e cônjuges estão distantes deles. Assim, esses líderes buscam curar a ferida. Envolvem-se em casos amorosos e tomam outras medidas desesperadas para remediar o vazio interior. Então ocorre a desintegração da família ou o escândalo de ambos. Eles sacrificaram tudo ao Deus do sucesso, mas não foi suficiente. Na antiguidade, as divindades tinham sede de sangue e eram difíceis de apaziguar, e continuam assim. Ídolos do coração. Seria difícil defender essa ideia de maneira convincente na era da explosão das empresas .com e das bolhas imobiliárias e de ações dos últimos 20 anos. Todavia, o grande fiasco econômico ocorrido entre 2008 e 2009 expôs o que hoje é chamado a cultura da ganância. Muito tempo atrás, Paulo escreveu que a ganância não era um mau comportamento apenas. Ganância é idolatria, Colossenses 3:5. Escreveu ele. O dinheiro, conforme advertiu, pode assumir atributos divinos e nossa relação com ele se aproxima, então, da adoração e da reverência. O dinheiro pode se tornar um vício espiritual e, como todos os vícios, ele esconde das suas vítimas as reais proporções que tem. Corremos mais e maiores riscos de alcançar uma satisfação cada vez menor com o que almejamos até que venha o colapso. Quando começamos a nos recuperar, perguntamos: o que estávamos pensando? Como podemos ser tão cegos? Acordamos como alguém de ressaca que mal consegue se lembrar da noite anterior. Mas por quê? Por que agimos de maneira tão irracional? Por que perdemos completamente de vista o que é certo? A resposta bíblica é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A maioria das pessoas, quando pensa em ídolos, tem em mente estátuas com sentido literal, ou o próprio astro pop ungido por Simon Cowell. Todavia, embora a adoração tradicional a ídolos ainda ocorra em muitos lugares do mundo, a adoração interna a eles, que ocorre no nosso coração, é universal. Em Ezequiel 14:3, Deus diz sobre os anciãos de Israel: estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Grifo do autor. Como nós, os anciãos, os anciãos devem ter respondido à acusação. Ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como o centro da nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização se as alcançarmos.
O enredo central de O Senhor dos Anéis concentra-se no anel do poder do Senhor das Trevas Sauron, capaz de corromper qualquer um que tente usá-lo, ainda que sejam boas as suas intenções. O anel é o que o professor Tom Shippey chama de amplificador psíquico, tomando os desejos mais ternos do coração e os ampliando a proporções idolátricas. Alguns personagens bons do livro querem libertar os escravos, preservar a terra do seu povo ou impor justo castigo aos malfeitores. São todos objetivos positivos, mas o anel os torna dispostos a qualquer coisa para consegui-los, qualquer coisa mesmo. Ele converte algo bom em um absoluto e subverte qualquer outra lealdade ou valor. O portador do anel torna-se cada vez mais escravizado e viciado nele, pois o ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Precisamos tê-lo, e por consequência ele nos leva a infringir regras e honramos, prejudicar outros e até a nós mesmos a fim de obter esse ídolo. Os ídolos são vícios espirituais que levam ao mal terrível do romance de Tolkien e na vida real. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Momentos culturais como o que vivemos nos oferecem uma oportunidade. Hoje, há muita gente mais aberta à advertência bíblica de que o dinheiro pode vir a ser bem mais do que o dinheiro. Ele pode se tornar um Deus poderoso e transformar nossa vida e influenciar a cultura, um ídolo que despedaça o coração de seus adoradores. A má notícia é que estamos de tal forma concentrados no problema da ganância que temos a tendência de vê-lo naquela gente rica logo ali, entre aspas, a ponto de não percebermos a verdade mais fundamental. Qualquer coisa pode ser um ídolo e tudo tem sido ídolo. O código moral mais famoso do mundo é o Decálogo, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, 2 e 3. Essa ordem leva a uma pergunta natural. O que você quer dizer com outros deuses? A outra resposta aparece de imediato. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Êxodo 24 e 5. Isso abrange tudo o que há no mundo. A maioria das pessoas sabe que é possível fazer do dinheiro um Deus. A maioria sabe que é possível fazer do sexo um Deus. No entanto, qualquer coisa na vida pode servir de ídolo. Um Deus alternativo, um Deus falso. Há pouco tempo, ouvi o relato de um oficial do exército que buscava a disciplina física militar das suas tropas de maneira tão excessiva que acabava com o moral dos soldados. Isso gerou um colapso na comunicação, um combate e resultou em fatalidades. Conheci uma mulher que havia experimentado períodos de pobreza na infância. Quando adulta, tornou-se tão ávida por segurança financeira que deixou passar muitos bons relacionamentos em potencial para casar-se com um homem rico que não amava de verdade. Isso levou ao divórcio prematuro e a todas as dificuldades econômicas que ela tanto temia. Parece que alguns jogadores do Major League Baseball tomam esteroides e outras drogas não só para jogarem bem, mas para jogarem no nível do Hall da Fama. Por consequência, eles têm o corpo mais debilitado e a reputação mais manchada do que se estivessem dispostos a serem bons e não ótimos. Justo aquilo sobre o que essas pessoas edificavam toda a sua felicidade se transformou em pó nas mãos delas, porque construíram toda a sua felicidade com base nessas coisas. Em cada um dos casos, algo bom entre tantas coisas boas se converteu em algo supremo, a fim de impor exigências que anularam todo